Você já ouviu falar, já leu o Sermão da Montanha, que nós encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Há uma versão reduzida, pelo menos uma parte do Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas. Mas eu gostaria de pensar aqui em algumas das palavras que nós encontramos na versão de Mateus. São as palavras mais conhecidas de Jesus e, ao mesmo tempo, as mais difíceis da gente obedecer. Palavras, muitas vezes, estranhas, palavras que nós temos dificuldade de entender. Talvez até possamos entendê-las racionalmente, mas temos dificuldade de vivê-las. Vamos pensar especificamente quando Jesus fala a respeito de riquezas, dinheiro, posses. Um dos assuntos mais delicados da existência humana é o tema do dinheiro. Porque se você não ter dinheiro é muito difícil, é muito complicado. Os rabinos judeus, eles têm um dito que eles dizem que das desgraças que podem acometer o ser humano nos poucos anos de vida que nós temos nesse planeta, a pior de todas é a pobreza, não ter dinheiro. E os rabinos estão certos. Você que está me escutando agora sabe disso. Não ter dinheiro é muito difícil, muito complicado. Agora, por outro lado, se você se apega ao dinheiro, isso é muito difícil também. Paulo, o apóstolo, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor a ele, apegar-se ao dinheiro. E Jesus, no Sermão da Montanha, disse que nós não devemos confiar na instabilidade das riquezas humanas. Ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, ladrões escavam e roubam. Pelo contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem ladrões escavam, nem roubam. Ajuntai tesouros no céu. O que quer dizer isso? Palavras difíceis. O que Jesus nos ensina quando ele fala assim? Bom, mais tarde, no Novo Testamento, nós vamos encontrar, eu já citei aqui Paulo, vou citá-lo uma vez mais, quando ele escreve para Timóteo, seu discípulo, seu seguidor, e pelo que nós lemos no Novo Testamento, a relação entre Paulo e Timóteo, além de mestre e discípulo, era também de amizade. Timóteo tinha idade para ser filho de Paulo. Há uma espécie de relação entre pai e filho entre os dois. Paulo não teve filhos biológicos, mas Timóteo era um filho do seu coração. Tito também é outro. Tito é outro discípulo de Paulo, que é também um filho do coração. Então, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. E na primeira delas, ele fala algumas palavras que eu vou ler aqui para você. A primeira epístola de Timóteo, então, capítulo 6. Olha só, Paulo está orientando Timóteo como Timóteo deveria agir na liderança de uma comunidade cristã na cidade de Éfeso. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente lê o primeiro capítulo da epístola, nós somos informados que Timóteo estava em Éfeso, que fica onde é o território da Turquia atual. E aí, olha só o que Paulo diz. Presta bem atenção. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso contentamento. Que pratiquem o bem. Exorta aos ricos do presente tempo, do presente século, que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Já são ricos em dinheiro. Sejam ricos, então, em boas obras. Generosos em dar e prontos a repartir. Palavras difíceis também, né? Porque muitas vezes, não posso dizer que todos são assim, claro que não. Seria leviano da minha parte se eu dissesse isso. Mas muitas vezes alguns têm uma dificuldade enorme em repartir. Só querem saber de si.
É o João Ninguém da Rita Lee. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Mas Paulo diz aqui, sejam prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, mas eles já têm tesouros, já são ricos. Paulo aqui está ecoando, refletindo o ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Tesouros que não estão nessa ordem material. Sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Eu li aqui, então, 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 17, 18 e 19. Uma riqueza que está em dar, em repartir. Esses são os tesouros no céu que Jesus falou. Eu acho tão interessante que Paulo fala, exorta os ricos do presente século, do presente tempo, que não sejam orgulhosos. Quando nós vemos aí a mídia anunciando, divulgando amplamente, não de ricos, mas de super ricos. Não são milionários, são bilionários, talvez trilionários, inacreditavelmente ricos. Se eles conseguirem viver 300 anos, já tem dinheiro hoje para gastar nos próximos 300 anos, de tão milionários, bilhardários que são. Mas que demonstram uma arrogância que eles não querem, não conseguem esconder, nem querem esconder. Querem mostrar para todos que são soberbos, que são empafiosos, e pensam que podem mandar no mundo, pensam que podem fazer o que querem, que até mesmo governos de nações soberanas, nações livres, têm que se submeter aos seus desejos, às suas vontades. Uma arrogância que não tem fim. A Bíblia repetidamente fala que a soberba precede a queda. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá honra. E nós vemos então aqui Jesus e Paulo, mais tarde, dizendo que existe uma outra riqueza. A riqueza da generosidade, a riqueza em dar, a riqueza em ajudar quem precisa, a riqueza que está em repartir. Quem faz assim, acumula tesouros no céu. Não entra na nossa lógica. Isso não entra na lógica capitalista. O ensino de Jesus não bate com a lógica capitalista de jeito nenhum. O ensino de Jesus vai numa direção, a lógica capitalista vai na outra, totalmente oposta. Mas, entre o que a lógica capitalista ensina, que todo mundo só tem que acumular mais dinheiro, e comprar e gastar, e comprar e gastar, e consumir e ostentar, e o que Jesus falou, eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Pense nisso. Tem algum sentido nisso que eu falei para você? Esse conteúdo faz algum sentido? Se sim, clica na mãozinha do joinha. O que você pensa a respeito? Compartilhe conosco, escreva aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, pode aceitar, aceite a minha gratidão, que é muito sincera.